E aí, galera? Tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que bem, né? A gente já tem se falado aí pelo Zoom. Estava com saudades por aqui, né? Vamos a mais uma aula, finalizamos as classes gramaticais. E agora vamos entrar na tão sonhada, só que não, análise sintática. Gente, ai, gente, eu tinha prometido para os meus alunos na aula que eu ia ser. Eu sempre prometo, mas eu não consigo cumprir, gente. Séria, mas não dá. Essa câmera me deixa nervosa. Vocês estão percebendo? Vamos lá, vamos falar de análise sintática. Bom, se o passador for, né? Foi, aula 1, tá? Vamos falar hoje dos termos essenciais. Então, essa aula será dividida em duas, tá? Porque não dá para dar tudo hoje. Então, a análise sintática faz parte de uma grande área, né, chamada de sintaxe. Ela estuda a função que as diferentes classes gramaticais, que foram as 10 que nós já estudamos, exercem quando estão dispostas dentro de uma oração. Professora, mas o que é oração? É oração, professora, eu tenho orado muito pela senhora, que bom, mas não é essa oração. Essa também serve, mas não pra cá, tá? Eu tenho que falar uma gracinha, né? Adriano morre de rir comigo. Oração é um enunciado que se estrutura em torno de um verbo. É interessante que você entenda que cada verbo ou locução verbal indica uma oração diferente, tá? Então, vamos lá. A equipe Supermódulos é a melhor. Ah, gente, eu não é. Então, olha só, o que eu tenho aqui? Uma oração. Vamos só voltar. Nós temos frase. Frase é todo enunciado que traz uma mensagem, tá? Ela pode ter ou não verbo. Isto aqui é uma frase, tá? Mas se eu falasse assim, socorro, também é uma frase. Porque qual é a mensagem que está passando? Eu estou pedindo socorro, por favor, me tirem daqui que essa câmera me deixa nervosa, né? Então, socorro, estou com saudade dos meus alunos, tá? Então, só se eu usar a palavra socorro com este sentido, tá? Trazendo uma mensagem, é uma frase. Agora, se eu falar só assim, socorro, né? Socorro é o nome de alguém? Dona Socorro, tá? Então, tem que trazer uma mensagem, é uma frase. E para ser uma oração, é obrigatório ter verbo ou verbos. Para ser uma oração, tem que ter verbo ou locução verbal, tá? Então, toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração, tá? Então, ó, a equipe Supermódulos é a melhor. Por que é uma oração? E o que eu tenho, gente? Verbo. Eu vou parar de ficar fazendo essas coisinhas porque uma aluna que nem é do pré-técnico, né? Eu vou dizer só a primeira letra, Letícia, colocou lá que eu fiquei fazendo assim e me chamou de louca. Eu não sei de onde tirou isso, né? A equipe Supermódulos é a melhor. Eu tenho uma oração, porque ela contém verbo. Inclusive, eu tenho aqui um período simples. O que é período? Para eu saber que isso é período, o período ele começa, ó a dica, é muito difícil, porque sabe que eu não me prendo a conceito, né? Quer identificar o período? Começa com uma letra maiúscula e termina no ponto. Final, ponto de interrogação, ponto, ponto, ponto. Não é vírgula, é ponto. Isso é um período. E o período ele pode ser simples ou composto. Simples ele tem só, ó, gente, simples, uma oração. Composto, como nós estudamos lá, substantivo composto, tem mais de uma palavra. Então, aqui, período composto, tem mais de uma oração, tá? Por que é importante vocês saberem o que é período? E aí eu sempre trago para a redação, né? Porque a professora fica lá, gente, por favor, não façam períodos longos. O que é período? Eu nunca estudei isso. Estudou sim, você só não lembra, né? Ou agora está estudando. Então, quer saber o que é período?
Ó, muito difícil. Começa na letra maiúscula, termina no ponto. Eu tenho um período. Beleza? Então, aqui eu tenho um período. Se eu só tenho um verbo, eu só tenho uma oração, então eu tenho um período simples. Fique em casa, de que essa fala, gente, não é minha. Eu esqueci de botar as aspas, gente. É porque eu fiz antes de vir pra cá, tá? Mas faltaram as aspas porque a frase não é minha. Fique em casa, vou consertar isso. Tire seu pijama e venha para o curso. A frase tem mais, né? Mas eu abreviei. Venha para o curso Supermódulos. Cadê aquela voz do Jansen? Que é mais que aprovar, tá? Ia ficar imensa. Então vamos lá. Como é que eu sei? Gostaram? Como é que eu sei se tem oração? O que é que eu tenho que ver? Se tem verbo. Como é que eu sei quantas orações eu tenho dentro do período? Como é que eu sei onde está o período? Ó, letra maiúscula e termina no ponto. Outro período. Esse período é simples ou é composto? Vamos ver quantos verbos temos. Fique, tire, venha. Quantas orações eu tenho, gente? Uma, duas, ó, até contar até 3, gente. 1, 2, 3. 3 orações. Se eu tenho 3 orações, o período é composto. Beleza? Acho que deu para revisar isso aí, já deu para trazer uma luz, tá? Então, aprendemos o que é período, aprendemos o que é período simples, período composto, né? Frase e oração. Oração tem que ter verbo. Para ser oração tem que ter verbo. Beleza? Então, aqui eu tenho primeira oração, segunda oração, terceira oração. 3 orações. Beleza? Vamos continuar. Já falamos de oração, já entendemos. Vamos falar dos termos da oração, tá? O que são termos da oração? São os termos que compõem a oração, integrando o sentido do verbo e dos substantivos presentes nela. De acordo com a gramática, esses termos são divididos em 3 categorias, tá? Termos essenciais, que nós vamos falar hoje, tá? Sujeito e predicado. Como eu falei, a aula será dividida em 2, vamos falar hoje de sujeito. Na próxima aula falaremos do predicado. Termos integrantes, complementos verbais, né? Objeto direto, objeto indireto, o complemento nominal e o agente da passiva, tá? E os termos acessórios, adjunto adverbial, adjunto adnominal, aposto, tá? O vocativo, ele não faz parte de nenhum desses, tá? Alguns gramáticos até discutem isso, porque o vocativo ele não está ligado a nenhum termo, tá? Depois nós falaremos dele. Acho que deu para entender essas 3 visões, tá? Então, hoje nós vamos falar dos termos essencial, tá? Uma coisa que é essencial, é fundamental que se tenha, tá? Primordial. São 2 os termos essenciais ou principais de uma oração: sujeito e predicado. Sujeito. Olha, gente, olha aqui. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Gente, eu tentei. Parece. Lógico que a pessoa de cá tá mais gorda, né? Mas eu não preciso observar esse detalhe. Gostaram? Tão bonitinho. Oh. A pessoa, sabe, já tem pouca coisa para fazer, aí fica inventando mais. Porque ela fala assim, não, desse jeito não tá bom. Deixa eu arrumar mais um trabalhinho. Mas, ó, ficou legal. É o termo sobre o qual, sujeito, é o termo sobre o qual se declara alguma coisa, concordando em número e pessoa com o verbo ou com a locução verbal, tá? Na oração sem sujeito, que nós vamos falar, mas professora, peraí, pausa. Nós temos oração sem sujeito. Isso é essencial. Como é que uma coisa que é essencial que não está lá? Né? O sujeito não é essencial, mas é só neste caso. Na verdade, os gramáticos até quase se matam por causa disso, né? Se é essencial e não tem sujeito, ele não é mais essencial, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito, tá? Bom, tipos de sujeito. Os sujeitos são classificados em
Sujeito simples. Antes de eu falar do sujeito simples, primeira coisa que eu vou bater nisso, eu vou falar, vou apunhar a vida de vocês. Análise sintática. Ai, professora, é muita coisa. É muito difícil. Lembra que plural dos compostos e substantivos compostos também era difícil. Verbo também era difícil. Só a gente aprender os macetes, a gente não deixar as dúvidas acumularem, seguir os parâmetros que a gente diminui o índice de erro e as dificuldades. Toda vez que vocês forem fazer análise sintática, a primeira coisa que você tem que achar numa oração. O que será que eu tenho que achar primeiro numa oração? Vamos lá, ajuda. Plateia aí. Adriano, tem muita gente aqui. Adriano, o que eu tenho que achar primeiro numa oração? O verbo. A pessoa sabe, gente, assim não tem nem graça. A pessoa nem erra. Podia pelo menos errar, né? Mas aí muitos respondem, mas você é menino inteligente, gente. Além de poeta, é inteligente. O que eu tenho que achar? Professora, sujeito. Não, tem oração que nem sujeito tem? Primeira coisa, toda vez que você for fazer análise sintática, identifica o verbo. O verbo é o cara aqui. É o verbo. Pelo amor de Jesus Cristo, identifica o verbo. Então, assim, é facílimo este problema. Eu vou procurar primeiro o verbo. Verbo ser, ele é. É facílimo. Achei o verbo. Depois que eu achar o verbo, eu faço a pergunta para o verbo. Quem ou o quê? Que não necessariamente é uma pessoa, o sujeito, tá? Quem ou o quê? Pode ser uma coisa, pode ser um animal. Então, quem ou o quê para o verbo, antes do verbo. Beleza? Porque o sujeito nem sempre está no início, que a gente chama de ordem direta, né? Que é sujeito, predicado, complementos. Às vezes o sujeito está no meio, está no final. Então, tem tudo arrumadinho. Não, por isso que muita gente erra. Então, o que é facílimo? Ou quem é facílimo? Aqui não entraria quem, né? Mas o que é facílimo? A resposta, o quê? Este problema. Pronto. Identifiquei o sujeito. Identificou o sujeito? Sempre façam isso, sempre. Tudo que sobrar, tudo é predicado. Eu digo sempre para meus alunos, faça o seguinte, pega como se você pegasse uma tesoura e recortasse. Identificou o verbo, fez a pergunta para ele, achou o sujeito, pega uma tesoura, risca, rabisca, pega uma caneta, risca, pega uma tesoura, corta, tirou o sujeito, tudo que sobrou pode ser uma palavra, pode ser com várias palavras deste tamanho, tudo que sobrar, tudo. Aí depois as pessoas gravam isso e levam para o Instagram. Letícia, não veja isso, pelo amor de Deus. Tudo é predicado. O importante é que vocês aprendam. Eu não estou preocupada com a minha maluquice, que eu vou sobreviver. Tenho sobrevivido até agora. O importante é vocês aprenderem, tá? Olha, quem está assistindo isso deve falar assim, gente, de onde saiu essa mulher? Nunca vi essas doideiras para ensinar gramática, nunca vi essas doideiras para ensinar análise sintática. Gente, é o jeito, a gente tem que fazer o povo entender, né? Pois é. Beleza? Então, identificamos o sujeito, tudo que sobrou é predicado. Identificamos o sujeito, tudo que sobra é predicado. E aí, vamos no que é os tipos de sujeito. Já aprendi a identificar o sujeito. Tenho 5 classificações. A primeira, sujeito simples, possui apenas um núcleo, que pode ser representado por um substantivo, por um pronome ou qualquer outra palavra substantivada, tá? Então, eu tenho que identificar o núcleo. O que é um núcleo do sujeito? Outra coisa, gente. Sempre atenção ao que está escrito, ao que está falando. Olha o dono. Tá? Esse negócio de dono, essa semana não deu muito certo, não. Né? Olha o dono. Quem é o dono?
núcleo, porque nós vamos falar de vários núcleos. Vamos falar de núcleo do predicado, núcleo do objeto. Quem é o núcleo? Quem é o dono? Núcleo, primeiro, é a palavra principal. Ponto. E o que é núcleo do sujeito? Onde é que eu vou procurar o núcleo do sujeito? Eu adoro fazer essas perguntas que eu imagino vocês assistindo. Professora, pergunta imbecil. É óbvio que se é núcleo do sujeito, eu só posso procurar o núcleo do sujeito onde? Onde? No sujeito. Meu Deus, professora, quem não sabe? Pois é, mas eu tenho que perguntar, né? Vai que. Então, ó, se este é o sujeito, quem é o núcleo? Qual é a palavra mais importante? Este é facílimo ou problema é facílimo? É lógico que a palavra mais importante é problema, tá? Até porque o núcleo geralmente é representado por um substantivo, por um pronome ou qualquer palavra substantivada. Ah, professora, mas este é pronome. Tá, mas aqui ele não exerce a função principal. Diferente de eu falar, ela é bonita. Agora sim, ela é núcleo do sujeito, até porque só tem essa palavra no sujeito. Beleza? Identificamos o núcleo. Se só tem um núcleo, eu tenho um sujeito simples. Eu já aprendi que simples é um. Composto mais de um. As novas e eficientes técnicas de cultivo à lavoura ajudaram a aumentar a nossa produção. Nossa, professora, que período imenso! Aí o aluno já olha assim, professora, não dá para identificar o sujeito, não. Primeiro que o aluno começa assim, para identificar sujeito. Sujeito, deixa eu ver aqui, olha como é que funciona, Adriana, presta atenção. Sujeito, eu acho que é produção. Produção tem cara de sujeito. Não, eu acho, não sei, cultivo, eu acho que cultivo tem cara de sujeito. Não tem cara, não. Siga os passos que você não erra. E nas alternativas vem. Então, por favor, né, não me decepcione. Aí olha para o tamanho do período, que a gente já sabe o que é. Fala assim, professora, período é imenso. Como é que eu vou achar sujeito nesse negócio? Do mesmo jeito de sempre. Vamos lá. O que é que eu tenho que identificar primeiro? Pergunta. Sei que vocês estão respondendo. Eu digo. O verbo. Por isso é importante eu estudar classe gramatical. Se eu não sei o que é verbo, fica difícil. Então, o que eu tenho que achar? O verbo. Então, ó, ajudaram. Depois que eu acho o verbo, quem ajudou, ou, né, o que ajudaram, né? Vamos lá. Quem foi ou o que ajudaram a aumentar? Quem foi? As novas e eficientes técnicas de cultivo à lavoura. Ponto. Tirei o sujeito. Tudo que sobrou, tudo predicado. Depois que eu identifiquei o sujeito, eu tenho que saber que tipo de sujeito eu tenho. O que eu tenho que achar? O núcleo ou os núcleos, né? No caso aqui, eu só tenho um núcleo. Como é que eu vou saber? A palavra principal. Será que é as? As é artigo. Novas, adjetivo núcleo. Eficientes também. Técnicas, as técnicas, ó, ficou na dúvida? As técnicas ajudaram. Você não fala, as novas ajudaram, as eficientes ajudaram. Não. Eu falo assim, gente, as novas ajudaram. Aí você vai falar, as novinhas. Não me enrola não, não vem com essa parada de novinha aí não. Aí se usar sentido figurado, não me enrola não. Não é nesse sentido aqui a frase. Né? Técnicas de cultivo à lavoura. Outra dica. O núcleo, nunca virá acompanhado de preposição. Já começa por aí. Então, aqui, ó, a lavoura está acompanhada de preposição. Então, não pode ser núcleo de jeito nenhum, tá? Então, até porque aqui a concordância também, né? Ó, as lavouras ajudaram. Ficou difícil, né? Então, ó, técnicas é o núcleo. Se eu só tenho um núcleo, que tipo de sujeito eu tenho? Simples. Então, tomem cuidado. Pegou um sujeito deste tamanho, aí porque tem um montão de palavras, aí fala assim, é composto. Nada a ver. Porque não aprendeu o que é sujeito simples. Porque não sabe o que é núcleo. Porque não fez o que a titia falou. Tá? Ai, meu Deus, depois eu reclamo das minhas caras, porque eu fico imaginando eu fazendo isso e a cara que tá saindo no vídeo. Lindas, muito. Né?
E nessa quarentena, você sabe, né? Deve estar, a câmera tá apelando, né? Porque, pois é. A roupa ainda tá cabendo, gente. Então tá tudo certo. Depois que tem estresse, cabe tudo. Sujeito composto. Bom, se o simples eu tinha um núcleo, composto, mais de um. Possui 2 ou mais núcleos. Então, o burro e o cavalo nadavam ao lado na canoa. Ai, gente, olha como é que é difícil. Nadavam. Tem que achar o que primeiro? Falei que eu vou aporrinhar a vida de vocês? O que eu tenho que achar primeiro? O verbo. O que eu tenho que achar primeiro? O verbo. Nadavam. Quem nadava? O quê? Então, o burro e o cavalo. Tudo isso aqui é o sujeito. Núcleo, quais são as palavras ou qual é a palavra principal? Burro, cavalo, são os núcleos. Se eu tenho mais de um, sujeito composto. Ó, que fácil. Agora uma dica, hein? Cuidado nas alternativas, que às vezes vem uma pegadinha, vem assim, ó. As opções. Burro e cavalo. Tem que ser burro, vírgula, ponto e vírgula, até um tracinho, tá? Cavalo, porque o E não faz parte do núcleo. A não ser que dentro das alternativas não tenha uma outra opção e apareça, ele queira dizer que é a palavra burro e a palavra cavalo. Mas cuidado que às vezes aparece as duas formas, tá? E a correta é burro, cavalo, sem o E. Tá bom? Senão eu estou dizendo que o E também faz parte do núcleo, e não é. Então, ela e o marido partiram para uma viagem. Quem partiu? Ela e o marido. Núcleos. Ela, marido. Mais de um. Composto. Fácil, fácil, fácil. Mais fácil do que isso, gente? Impossível. Sujeito oculto, que, na verdade, alguns gramáticos nem gostam dessa nomenclatura, tá? Não aceitam. E também é conhecido como elíptico. Sujeito elíptico, nunca ouvi falar, é o oculto, né? Você estuda elipse. Sujeito elíptico está escondido. Ou desinencial. Ou, até aqui, ele vai falar do implícito, implícito. Quando o sujeito aparece, como no simples, tá? Eu tenho um sujeito explícito. Cuidado que, às vezes, estas palavras aparecem na prova. E aí você fala, eu nunca estudei sujeito explícito. Estudou. É aquele que aparece. Sim. Implícito é o que está escondido. Beleza? Está oculto. Mas eu consigo identificar. Tá bom? Então, o sujeito oculto, na prova, é difícil. As provas não aparecem com a palavra oculto. Até porque alguns gramáticos condenam. Então, vai aparecer elíptico, sujeito desinencial, sujeito implícito. Nada mais é do que o sujeito oculto. O que é uma coisa oculta? É uma coisa que está escondida, tá? Mas que, neste caso, eu consigo saber pelo verbo. Por isso, quem manda aqui, gente? Quem é o dono dessa parada? É o verbo. É o verbo. Então, vamos lá. Então, aqui diz, né? Quando está implícito, quando não está expresso, mas se deduz no contexto. Viajarei amanhã. Quem vai viajar, gente? Eu não vou não, gente. E não sou eu, tá? É a parada, é eu daqui da frase. Eu não posso. Sou do grupo de risco, estamos na quarentena, estamos na pandemia, então eu não vou. Mas tudo bem, vocês entenderam. Viajarei amanhã. Quem vai viajar? Não dá para eu saber, gente? Quem é? Eu. Eu viajarei. Importante, né? Conjugar verbo, saber, né? Tu viajarei não vai rolar, né? Eu viajarei. Sujeito oculto, sujeito implícito. Eu. Agora, cuidado com isso aqui. Olha só a pegadinha da prova. Presta atenção, porque eles nunca colocam essa coisa fácil aqui, né? Vai fazer isso aqui, professora. Se fizer isso, eu vou gabaritar a prova. Pois é, ele tem que acabar com seus sonhos. O soldado saltou e aproximou-se. Vamos lá. Primeiro, o que eu tenho que identificar primeiro? Primeiro, o verbo. Então, olha só. Saltou, aproximou.
eu tenho mais de uma oração. Já começa por aí. E, gente, cada oração tem seu sujeito, tem seu dono. Pelo amor de Jesus Cristo, não fica comprometendo ninguém, não. Tá? Mesmo que ele vá para outra, mas cada um você classifica diferente. Cada oração eu separo e acho sujeito os termos dela. Tá? Então, assim, ó, o soldado saltou. Primeira oração. Faço pergunta para o verbo. Quem foi que saltou? O soldado. Pronto, sujeito. Sujeito, eu tenho aqui um núcleo. Que núcleo é esse? Soldado. Sujeito simples. É, professor, sujeito simples. Mas ela não está falando de sujeito oculto? Está com problemas mentais? É, às vezes dou um surto, mas eu ainda estou bem. Vou sobreviver. Vou mostrar para você que aqui tem sujeito oculto. Calma. E aproximou-se. Olha a pegadinha. Aproximou-se, lembra que cada um eu identifico os termos. Primeira oração já resolvi a vida dela, já identifiquei, mas eu tenho outra oração. Eu tenho que identificar o sujeito, ou saber se não tem sujeito, e tenho que classificar. Quem foi que se aproximou? Será que eu consigo identificar? Ah, professora, é ele. Neste caso, não. Ah, ou então vai falar assim, eu vou falar mais no próximo, acho que é o próximo. Vamos falar do sujeito indeterminado, né, professora? Eu já aprendi. Quando tem esse verbo, mas o se é sujeito indeterminado. Pois é. Porque não segue os passos que eu falo. Não lê tudo, o contexto. Não faça isso correndo, não faça... E, ó, a prova eles ainda fazem a maldade. Olha como eles fazem. Eles vão lá, coloca reticências, né? Tá lá, tirou do texto. Reticências, aproximou-se. O sujeito desta oração é linha 15, né? Botou tal, linha 15. O sujeito desta oração. Só que isso aqui está dentro de um texto. E eu não voltei lá na minha prova para ver. Professora, é muito fácil. Quem não sabe? Da partícula ser indeterminada. Titia Teteia lá do primário já me ensinou isso. Professora, você está repetindo isso, eu já sei. Pois é, por isso que é. Ainda depois vem falar assim, professora, aí o gabarito está errado. Será? Tá? Então, leia sempre o contexto. Tá? Num texto da prova, volte. Cuidado com estas pegadinhas. Aqui, dentro deste período, quem foi que se aproximou? Eu pergunto para vocês, dá para identificar? Sim. Quem foi que se aproximou? O soldado. Então, ele não é indeterminado. O que é um sujeito indeterminado? A palavra já diz. Indeterminado. Determinado é que eu posso determinar. Indeterminado, eu não posso determinar, não tem como. Eu não tenho como saber. Aqui eu tenho como saber? Sim. Se eu tenho como saber, ele é indeterminado? Não. Ele é simples, está expresso aqui, ó, aqui nessa oração. Tem que estar nessa. Lembra que cada oração com seu dono? Tal. Não está nesta aqui. Ele está lá na outra. Então, ele está oculto, escondido. Então, eu tenho na segunda oração um sujeito implícito, oculto. Para eu não repetir, né? O soldado saltou e o soldado se aproximou. Não precisa disso. Então, o sujeito, o soldado, está expresso na primeira e elíptico, ou implícito, na segunda. Não erre isso. Ó, vão lembrar de mim na prova. Se errar uma questão dessa é porque você quer. Porque eu já ensinei. Vamos lá. Aí, sujeito indeterminado, né? Quando não se pode ou não se quer indicar o sujeito que pratica a ação, podemos indeterminá-lo. Como? Nós temos algumas formas. Usando-se o verbo na terceira pessoa do plural, sem referência a qualquer sujeito, tá? Como foi o caso anterior, tá? Neste caso aqui, ó, ali ele está falando do plural. Neste caso aqui está na terceira pessoa do singular, que é o próximo caso, mas se. Mas eu estou me referindo a alguém que já foi mencionado. Então, ó, bateram palmas no portãozinho da frente. Vamos lá, primeira coisa que eu tenho que identificar, o verbo. Quem foi que bateu? Bateram. Ah, professora, deixa eu olhar aqui.
Eu acho que sujeito é palmas. Eu acho que também tem cara portãozinho. Por isso que erra, porque não quer ter fazer esse pequeno detalhe. Se você seguir esse passo a passo toda vez que for fazer análise sintática, dificilmente você vai errar. Então, vamos lá. Quem foi que bateu? Alguém bateu palmas, alguém. Eu sei quem é, gente. Tem como saber, bateram. Pode ser várias pessoas, José Joaquim Manuel, né? Pode ser o Jâncio Adriano, mas não foi, eu não sei quem foi que bateu. Então, indeterminado. Então, pegou verbo na terceira pessoa do plural, a não ser que esteja expresso, é sujeito indeterminado. Outra coisa que confundem. Pensa, não pode ser sujeito oculto? Então, vamos lá. Eu, tu, ele, nós e vós. Você ou vocês, tá? Pode ser sujeito oculto, implícito, elíptico. Você já sabe que isso é tudo sinônimo, tá? Eles, se eu perguntei e respondi eles na minha cabeça, terceira pessoa do plural, não é sujeito oculto, é indeterminado, a não ser que esteja expresso. Se eu escrevesse aqui na frase, eles, está escrito, eles bateram, aí não é mais indeterminado, porque eu estou dizendo quem foi. Quem foi que bateu, gente? Eles. Sujeito simples, ok? De qualquer modo, foi judiação demitirem a moça. Ah, professora, o sujeito é moça, porque você não fez a perguntinha pro verbo. Primeiro que a moça demitirem não concorda, lembra que o sujeito concorda com o verbo? Quem foi que demitiu? Demitiram, eu não sei quem foi que demitiu a moça. Indeterminado. Agora, se eu pusesse aqui, eles, escrevi a palavra eles, aí é simples, né? Ou se eu escrevesse José e Manuel, aí é composto, porque está escrito, está explícito, está aparecendo. Aqui eu não sei quem foi. Demitirem pode ser várias opções, beleza? Sujeito indeterminado também pode vir com verbo, aí foi aquele caso que eu mostrei lá, ativo na terceira pessoa do singular, mais o pronome se, tá? Então, ó, trata-se de fenômenos que a ciência não explica. Ó, verbo mais se. Cadê? Tem como eu identificar o sujeito aqui? Não. Eu tenho uma outra oração que remete ao sujeito como aquela? Não. Aí sim é indeterminado, tá? Aqui vive-se bem, ó. E aí? Tem como? Não tem, tá? Verbo mais se, sujeito indeterminado. E, por último, a oração sem sujeito. Tem oração que não tem sujeito. São orações construídas com verbos impessoais na terceira pessoa do singular, tá? Lembramos que nós estudamos verbos unipessoais, impessoais, verbos impessoais. Então, ó, haver no sentido de existir, acontecer, realizar, decorrer. Então, ó, há plantas venenosas. Ah, professora, o sujeito é plantas. Haver no sentido de existir, é oração sem sujeito. Agora, cuidado, isso acontece muitas vezes na banca militar, tá? Cuidado, que existir tem sujeito, tá? Se fosse e concorda com o sujeito, existem plantas, aí o sujeito era plantas, no caso, plantas venenosas existem. Então, cuidado com isso, tá? Haver no sentido de existir, oração sem sujeito. Então, ó, haver no sentido de existir, oração sem sujeito. Deve haver leis mais sábias. Aqui eu tenho uma locução.
E sempre que isso acontecer, gente, eu acho que eu cheguei a falar isso. Eu tenho um verbo principal e tenho um auxiliar. O principal está sempre, aí a professora tem negócio de direita e esquerda, né? Está sempre à direita e o auxiliar à esquerda. Então, aqui, ó, esse aqui é sempre o principal e a esquerda dele é o auxiliar, que eu falei até de zero à esquerda, tá? É um auxiliar. Coitado, gente. Então, se este é o verbo principal, isso é bom para a gente já ir assimilando para a concordância verbal, tá? Que dá muito essa dúvida com locução. Quem é que manda? Quem é que manda, gente? O auxiliar é o principal. Pergunta é difícil, de novo. É lógico que quem manda é o principal, ele já é o principal. Então, haver é o principal. Se ele é o principal e haver no sentido de existir é impessoal, o auxiliar, amigo, tem que seguir a ordem dele, fica no singular, tá? E se ele é o principal, está no sentido de existir, a oração é sem sujeito. Sem sujeito. Sem sujeito, ok? Tá? O que mais? Também temos oração sem sujeito, com verbos fazer, passar, ser, estar, com sentido de tempo, não é sempre. Então, faz 2 anos que me formei. Então, fazer com ideia de tempo, oração sem sujeito. Agora, se eu falasse assim, ela fez os exercícios. Tá com ideia de tempo, gente? Claro que não. Quem foi que fez? Ela. Sujeito simples. Tá bom? Abri a janela se estava calor. E tá calor, gente. Tá calor. Tá dando ideia de quê? Tá? De aqui um fenômeno, né? Tá calor. Então, não é. Agora, ela estava feliz. É o outro sentido. Já passava das 5 da tarde. A mesma coisa, está dando ideia de tempo. Então, indicou tempo, fazer, passar, ser, estar, oração sem sujeito. Show? E com verbos que indicam fenômenos naturais, né? Ventava muito durante a noite. Quem ventava? Deus não vale. Tá? Aí ele faz ventar. Por favor, é porque o aluno responde sim em sala, você acredita nisso? Né? Eu sei que eles querem zoar a minha vida, mas tudo bem. Então, ó, ventava, não tem. Indicou fenômeno da natureza, ventar, chover, nevar. Oração sem sujeito. Nevou no sul do país. Oração sem sujeito. E acabou. Aí uma pergunta, professora, peraí. A senhora disse, tirei o sujeito, tudo que sobra é predicado. Neste caso, não tem sujeito. Isso. Se não tem sujeito, só tem o predicado. Toda oração, tudo isso, tudo é predicado. Tudo isso é predicado. Pior que eu que dou munição pro povo. Tudo isso é predicado. Gente, mas não dá, eu dou aula assim dentro da sala. Ninguém mandou, vocês me contrataram, agora aguenta. Ainda bem que eu acho que a Érica não anda assistindo essas aulas, porque ela ia me demitir. Vamos lá. Atenção. Choveram cartas para você. Professora, peraí. Tem uma parada errada. Primeiro, verbos. Ó, vamos voltar aqui. Verbos impessoais na terceira pessoa do singular. Oração sem sujeito, o verbo sempre estará na terceira pessoa do singular. Então, professora, esse exemplo está errado. Choveram cartas para você. Mas é chover no sentido de fenômeno da natureza. Este sentido aqui é sentido figurado. Então, possui sujeito. Tanto que o que foi que choveu? Cartas. Cartas choveram. Tá? Choveram bolinhas de papel na sala. A aluna adora fazer essa gracinha, né? Então,
Chover não é de chuva de verdade, né, gente? Não caiu a chuva com água lá do céu, bolinha de papel, não rola, tá? Então, no sentido figurado, acho que não dá nem para montar aí a pergunta. Se é no sentido figurado, aí sim vai ter sujeito, aí sim o verbo sempre concorda com o sujeito. É importante, gente, eu saber disso e eu puxo para a redação. Por isso que vem lá a galera escrevendo errado, né? Porque tem que lembrar, gente, o verbo concorda, ou perdão, o sujeito concorda sempre com o verbo concorda sempre com o sujeito. Na verdade, é o verbo que concorda com o sujeito. Sempre. Sempre o verbo concorda com o sujeito. Sempre. Tá? Então, eu falei assim, eu escrevia lá, haviam muitas pessoas na sala. Não haviam, porque se haver, no sentido de existir, é impessoal, então escreva há muitas pessoas. Havia muitas pessoas. Por favor, não erre isso na sua redação. Olha a concordância, tá? E acho que finalizamos, né? Finalizamos. Finalizamos. Ai, gente, que bonitinha. Sou eu, lógico, mais magra, né? E aí eu trouxe para vocês, como sempre, uma frase, tá? Treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam e, então, viva o que eles sonham. É um provérbio japonês e, no momento assim que nós estamos vivendo, e vocês que estão persistindo, estão estudando, estão treinando, estão estudando, estão persistindo, vão viver o que muita gente que deixou para lá, abandonou, e lógico que eu não estou entrando aqui no mérito, né? Não, cada um com seu cada um, realmente tem pessoas que não estão com condições, né? Mas eu estou falando daquelas pessoas que optaram porque, eu não quero mais, tem condições de estudar, mas não quer, é diferente, tá? Lógico que não está fácil para ninguém. Mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, tudo que vocês estão fazendo com toda a dificuldade, porque não está fácil, está muito difícil, eu entendo, o curso entende a dificuldade de vocês, estudar em casa não é a mesma coisa, não tem o mesmo ambiente, não está tendo fácil, né? Nós estamos com problemas familiares dentro de casa, com pessoas doentes, mas estamos tentando estudar, estamos persistindo, mesmo diante de toda a dificuldade. Então, a mensagem que eu quero trazer para vocês é o seguinte, vocês vão viver o sonho de vocês vão conseguir desfrutar tudo isso. Ok, meus amores? Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, mencione lá nos comentários, né, no vídeo, ou durante as nossas aulas pelo Zoom. Ok? Coraçãozinho que faltou hoje. Beijinho para vocês e fiquem com Deus.